Povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que o Eterno te abençoe, te guarde, proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós acabamos na última aula o Antigo Testamento, estamos iniciando hoje o Novo Testamento. Teve uma queda de energia aqui no bairro, então não deu para fazer a live, mas não tem problema, né? Deus está no controle de todas as coisas. Então esse vídeo está gravado, mas que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, se alimentar e conhecer mais do Senhor, amém? Vamos orar, feche teus olhos, que o Eterno possa abençoar esse estudo em nome de Jesus. Poderoso Deus e Eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te pedir que o Senhor venha estar renovando as nossas forças, meu Pai, restaurando a comunhão do Teu Santo Espírito conosco, meu Pai, tudo aquilo que é impedimento para a destruição, meu Pai, para não aprendizado, meu Pai, da Tua Palavra, todo e qualquer demônio venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abre a mente deste meu irmão, desta minha irmã, que venhamos, ó Pai, juntos aprendermos mais com o Senhor, e que o nome do Senhor uma vez mais venha a ser exaltado e glorificado não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Já está aparecendo aqui embaixo a introdução, né, do vídeo, que você possa se inscrever no canal em nome de Senhor Jesus Cristo, deixe o seu like para que esse vídeo ele possa chegar o mais distante possível. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo, me ajude, seja um mensageiro de Deus na divulgação, da propagação do nome do Senhor Jesus, amém? Que o Eterno te abençoe, te guarde e te proteja. Obrigado por você que já é inscrito no canal, mas você que não é, em nome do Senhor Jesus Cristo, se inscreva. E em nome do Senhor Jesus eu te peço também, manda o link desse vídeo para as suas redes sociais, para os grupos de WhatsApp, em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus possa te abençoar, te fortificar e te fortalecer em nome de Jesus. Então vamos lá. Quis nesta aula que não fosse uma live, o Eterno. Então vamos fazer a introdução ao Novo Testamento, amém? O Novo Testamento consiste em 27 livros separados, composto ao longo de um período de aproximadamente 60 anos por cerca de 8 ou 9 autores diferentes. Não dá para cravar, né? Se foram 8 ou 9 autores, mas tá entre esses dois números aí. Esses textos foram escritos em grego comum, em grego comum do primeiro século e traduzidos para diversos idiomas anos depois. Depois da tradução do grego comum, foi a tradução para o alemão. Depois do alemão, a ideia é que tenha sido traduzido para o inglês e do inglês para diversos outros textos, amém? Outras línguas, né? Melhor dizendo. Então vamos lá. Há um intervalo de aproximadamente 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aleluia, Deus é bom. Evidências de apoio para o Novo Testamento. Existem cerca de 5.000 manuscritos que corroboram, ou seja, confirmam de forma consistente o texto do Novo Testamento. Os pais apostólicos confirmam o texto do Novo Testamento. Esses homens vieram perto do final do primeiro século e logo tempos depois também, amém? Eles possuíam cópias das Escrituras que naturalmente são mais antigas do que os nossos manuscritos atuais. Ou seja, a Bíblia que nós conhecemos hoje, essa aqui é a King James, né, versão atualizada. Ela tem cerca de 400 anos. Quem escreveu ela tinha um manuscrito dela do Novo Testamento mais antigo do que esse. É isso que está falando aqui. Só para nossa identificação. O Novo Testamento tem 4 categorias. Quais são, bispo? Primeiro, os 4 evangelhos. Segundo, Atos dos Apóstolos.
Terceiro, as epístolas paulinas, ou seja, os 21 livros escritos por Paulo, de Romanos a Judas, e o livro do Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Informações sobre os livros do Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento estão logicamente divididos. Primeiro ponto, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam, ou contam, ou narram a história da vida de Jesus. Amém? Segundo, a história da igreja do Novo Testamento. Um livro, Atos dos Apóstolos, ensina como se tornar um cristão. Isso aqui é fato. Leia o livro de Atos dos Apóstolos que você vai aprender de uma maneira muito prática como ser um cristão. Terceiro, cartas a cristãos e indivíduos, né? 21 livros de Romanos até Judas ensina como viver como um cristão. Glória a Deus. Então, Atos ensina como se tornar um cristão. E essas 21 cartas de Romanos até Judas ensina como viver como um cristão. Então, irmãos, tá tudo aqui, ó. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é um manual do cristão. Quando você vai comprar um eletrodoméstico, ele vem com um manual de uso, como se comportar, como ser, como agir. E a palavra de Deus é esse manual para o cristão. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar como ser, como se comportar como um verdadeiro cristão. Amém? E o quarto aqui é perseguição e triunfo da igreja. Um livro, qual é? Apocalipse. Fala sobre a esperança dos cristãos e como morrer como um cristão, né? Ser cristão até a morte e não abrir mão da salvação. Então, isso aqui é um fato que nós devemos entender, encarar, que podemos passar pela morte. Eu acredito que essa nossa geração é a geração do arrebatamento, mas eu acredito, não estou afirmando. Então, pode ser que passemos pela morte, mas se passarmos, devemos passar com dignidade, com umbridade, entendendo que Deus, Ele é poderoso para realizar a obra. O único que sabe quando será a segunda vinda do Messias é o Pai, é Deus. Mas eu acredito que essa geração nossa é a geração do arrebatamento. Os sinais estão aí, né? E em Apocalipse nós vamos ver muita coisa, mas eu acredito que essa aqui é a geração do arrebatamento. Então vamos lá. Dada a introdução do Novo Testamento, o primeiro livro e o único a ser estudado nesta aula será o livro de Mateus. É um livro que tem muita informação. Por não estar na live, não ter os comentários, né? Então é uma aula mais direta. Então eu creio que vai conseguir fazer num tempo um pouco menor. Amém? Autor é o próprio escritor, né? É o próprio nome que contém o livro, Mateus. A data foi cerca de 770, melhor dizendo, antes de Cristo. Lembrando que essa data antes de Cristo é um marco final, que até naquele ponto o Cristo deveria se manifestar. Amém? Então, cerca de 70 antes de Cristo, que foi escrito o livro de Mateus. Ou melhor, perdão, irmãos, é que a visão aqui da letra está um pouco menor. Deixa eu corrigir aqui, amém? Para não falar besteira. 70 depois de Cristo. Me perdoe. É porque o D, aquela voltinha, aquele tracinho ali é um pouco pequeno. Mas glória a Deus que eu corrigi aqui e não mandei esse vídeo sem essa correção. Então foi um erro de visão. Aleluia. Então vamos lá. A data escrita do livro de Mateus foi 70 depois de Cristo. DC, depois de Cristo. Mateus tem 28 capítulos e
1071 versículos. Então, o autor é Mateus, a data de cerca de 70 depois de Cristo, de a escritura, são 28 capítulos e 1071 versículos. Amém? Vamos ler o capítulo 1, versículo 1 de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aleluia. Então, aqui é o livro de Mateus escrevendo, ok? Mas eu quero trazer um outro ponto aqui. Está lá em Marcos, capítulo de número 2. Aleluia. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 14, que diz o texto: Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: segue-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Por que eu não li o texto de Mateus? Porque aqui Mateus começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, o livro de capítulo 1, versículo 1, já começa a destacar Jesus. Mas eu gostaria de mostrar que foi o próprio autor Mateus que escreveu o livro. Então, eu peguei Marcos capítulo 2, versículo 14. Você também pode encontrar essa informação lá em Lucas capítulo 5, versículo 27 ao versículo 29. Aleluia. Alguns sugerem que ele assumiu o nome de Mateus ao abandonar seu antigo trabalho. Eu, Bispo Bruno, acredito ter sido Jesus, tá? Que mudou o nome de Levi para Mateus. Assim como Jesus fez com Pedro, mudando o nome de Simão para Pedro. Você vai encontrar essa mudança do nome que Jesus fez de Simão para Pedro lá em João capítulo 1, versículo 42. Então eu citei Marcos capítulo 2, versículo 14, porque eu acredito fielmente que foi o próprio Senhor Jesus que mudou o nome de Levi para Mateus. Quando Mateus abandona o trabalho de coletor de impostos. E aí ele vai servir e seguir a Jesus. Amém, irmãos? Mas isso é um pensamento meu, tá? Os irmãos têm a liberdade de acreditar naquilo que acham melhor. Citei o livro de Marcos para enfatizar a minha teoria. Amém? Então vamos seguir em frente. O nome Mateus significa dom de Deus. Mateus foi um dos apóstolos, né? Vamos ver essa informação no próprio livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 3, que diz o seguinte. Deixa eu ler o 2. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Aí vem Simão Zelote e Judas Iscariote, Judas Iscariote, o mesmo que traiu Jesus. Então, aqui confirma que Mateus é um dos 12 apóstolos. Amém? Você também vai encontrar essa informação em Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15 e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo de número 13. Palavra-chave sobre o livro de Mateus. Reino. Essa palavra ela aparece 55 vezes no decorrer dos 28 capítulos do livro de Mateus. A expressão reino dos céus, né? A expressão reino dos céus, ela aparece 32 vezes no livro de Mateus. E aparece muitas vezes que eu não consegui extrair do texto a palavra rei. Quantas vezes aparece? Então eu não consegui extrair o valor exato, mas aparece muitas vezes a palavra rei no livro de Mateus. Amém? Versículo chave. Vamos lá para o capítulo 1, versículo de número 21, que diz o seguinte:
do 21 ao 23. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Glória a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu acho lindo a tradução para o inglês. Emanuel não é a tradução para o inglês, tá? Não Emanuel é do inglês para o português. Mas a tradução no inglês é In-N-L, ou seja, Deus dentro do homem. E Emanuel, português, é Deus conosco. Mas no inglês é In-N-L, ou seja, Deus dentro do homem. Eu acho essa tradução linda, porque mostra não só que é Deus conosco, mas é Deus dentro do homem. Meu Deus do céu, é lindo isso aí. Outro versículo chave, Mateus 20, versículo 28. Mateus 20, versículo 28, que diz o seguinte: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Glória a Deus. E o versículo, capítulo 28, Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, diz o seguinte: os últimos versículos chaves que eu encontrei aqui. Então Jesus, aproximando-se dele, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Aleluia. Esses são os 3 textos chaves, né, que eu encontrei em Mateus. O capítulo chave do livro de Mateus é o capítulo 16. Por que o capítulo 16, bispo? Porque ali é a promessa de edificar a igreja de Cristo. A promessa que a igreja de Cristo será edificada. Por isso eu achei o capítulo 16 o capítulo chave do livro de Mateus. Amém? Sobre o livro, vamos lá. O livro de Mateus é um registro que começa com a genealogia de Jesus no Antigo Testamento. Acabei de ler aqui, né? Alguns minutos atrás. No capítulo 1, e termina com a grande comissão de fazer discípulos a todas as nações, do capítulo 28, como nós também acabamos de ler. O livro de Mateus apresenta a genealogia de Jesus, começando desde Abraão, com o propósito de mostrar aos judeus que Jesus cumpriu as profecias de Deus de abençoar todas as nações através da descendência de Abraão. Amém? Então, mostra que Jesus, ele vem cumprir a promessa de Deus, de abençoar todas as nações através da descendência de Abraão. Por isso que o evangelho se tornou teve essa propagação tão intensa, porque Deus, ele precisa zelar pela palavra dele e precisa cumprir aquilo que ele fala. Então, Jesus, ele veio para abençoar a todos por causa da palavra do Senhor. Amém? Mensagem principal do livro de Mateus. O tema de Mateus é Jesus, o Rei dos Judeus. Esse é o tema de Mateus, que Jesus, ele é o Rei dos Judeus. Mateus foi escrito principalmente para a audiência judaica,
provando que Jesus é o Messias, o rei das profecias messiânicas, citando cerca de 60 no Antigo Testamento. Mateus, ele cita cerca de 60 profecias lá do Antigo Testamento. Eu acho assim, tem eu não estou fazendo aqui apologia a nada, amém? Mas o pessoal da Eterna Redenção, lá na igreja, onde alguns estudos, nós já demos um estudo, eu passei já um estudo sobre Jesus, não coloquei no canal, não tinha ainda, eu tinha o canal, mas acabou que tanta coisa eu não coloquei no canal, né? Não gravei o vídeo para pôr. Mas é um estudo que mais para frente eu posso até trazer a memória e refazer esse estudo e colocar aqui no canal, né? No YouTube. Mas tem uma série na Netflix, e não é fazendo apologia a isso, chamada The Chosen. Depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, e você procura. Vai estar escrito lá como se escreve. E aí você procura essa série. Muita coisa, obviamente, como toda série, é um pouco de fictício, né? Mas muita coisa bate. Eu acho que o personagem do Mateus, na série The Chosen, ele bate muito com o que é escrito aqui. Então eu acredito muito nisso. Eu já vi essa série, estou assistindo pela 4ª vez, mas eu perdi para a diaconisa Tatiane, lá da Eterna Redenção, que ela já está vendo, ela começou a ver através de uma indicação minha, e ela já está indo para a 6ª vez que está assistindo The Chosen. Ela ganhou de mim. Mas amém, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, viu, varô? Sei que você está assistindo aí em nome de Jesus. Vamos lá. Aí assista você também, The Chosen. Eu acho que vai ser uma série que vai edificar a sua vida. Lembrando que alguns pontos a gente tem que ver e deixar para lá, mas outros, a maioria, pode confiar que eu creio que é fiel. É mais ou menos aquilo ali. Amém? Então vamos voltar aqui. Mateus foi escrito principalmente para a audiência judaica, provando que Jesus é o Messias, rei das profecias messiânicas, citando cerca de 60 no Antigo Testamento. Pontos interessantes em Mateus. Vamos seguir em frente? Primeiro, Mateus é o único que usa a palavra igreja. Lá no capítulo 16, no versículo 18. Deixa eu ler aqui para nós. Mateus 16, versículo 18. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E também você vai encontrar a mesma informação lá no capítulo 18, versículo 17. Amém? Por isso, alguns chamam de o Evangelho Eclesiástico. Há quem chama o livro de Mateus de Evangelho Eclesiástico. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. Apenas Mateus usa a expressão reino dos céus. Nenhum dos outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, vão usar essa expressão, reino dos céus. Embora também utilize 4 vezes o sinônimo reino de Deus. Então, ele tem essa concordância aqui no livro. Um breve esboço do livro de Mateus. A vinda do Messias, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 4. Capítulo 1, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4. E o versículo 11, a vinda do Messias. Amém? Vai estar falando ali. O ministério do Messias na Galileia e Judeia. Nós vamos encontrar isso no capítulo 4, do versículo 12 ao 20. E também do capítulo 20, versículo 34. Como é muita coisa, eu não vou ler todos os textos não. Mas você que está acompanhando no YouTube, que gosta de ouvir e conferir,
dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, dá uma conferida nos textos que eu estou te passando e você vai ver que vai bater. Amém? Terceiro, o Messias definitivamente rejeitado. Está entre o capítulo 21 e o capítulo 25. Você vai encontrar essas informações aí. E a semana da paixão e a ressurreição do Messias, entre o capítulo 26 e o capítulo de número 28. Glória a Deus. Eu vou citar aqui agora 9 aparições de anjos em Mateus. Tá bom? São 9 aparições de anjos. E quando eu digo anjo, eu estou referindo do modo geral. Amém? Existem os anjos de Deus e os anjos do inferno. Mas eu estou citando 9 aparições de anjos no livro de Mateus. Primeiro, o anjo apareceu a José, marido de Maria. É muita informação, irmãos. Como eu disse, vou acelerar o processo, mas você vai lá depois, no texto que eu passar, vai lá e confere. Mateus 1, versículo 20. Amém? Deixa eu ler esse, para começar. Uns que for versículo mais rápido, eu leio. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Jesus poderia chamar 12 legiões de anjos se ele quisesse. Capítulo 26, versículo 53. Eu estou olhando aqui, quase todos é um versículo só. Então eu realmente não vou ler não. Mas você vai lá. Jesus poderia chamar 12 legiões de anjos se ele quisesse. Capítulo 26, versículo 53 de Mateus. Os acompanharão Jesus em sua volta. Capítulo 25, Mateus 25, versículo 31. Vou ler um ou outro, para ficar mais tranquilo. Aí o título aqui é o juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. E também você vai encontrar essa informação lá no capítulo 16, versículo 27. Amém? Os anjos serão os ceifadores. Capítulo 13, versículo 39. Os anjos serão ceifadores. Olha como é que isso aqui é forte. Esse aqui eu preciso ler. Capítulo 13, versículo 39, que diz o seguinte: o inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros serão os anjos. Ou seja, eles irão pegar e separar o joio do trigo. Eles serão ceifeiros. Os anjos reunirão os escolhidos. Capítulo 24, versículo 31. Deixa eu ver se eu consigo ler. Eu falo que não quero ler, gente, mas é tanto texto assim que é enigmático, né? Aí eu acabo lendo. Jesus é bom o tempo todo. Então vamos lá. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, e uma e outra extremidade do céu. De uma a outra extremidade do céu. Glória a Deus. Sexto, os anjos separarão os maus dos justos. Capítulo 13, versículos 41 e 49. Sétimo, as crianças têm anjos guardiões. Capítulo 18, versículo 10. Oitavo, os anjos não têm sexo e não morrem. Capítulo 22, versículo 30. E o nono, o diabo tem seus anjos. Entendeu? Capítulo 24, versículo 41.
pontos principais em Mateus. Primeiro, a genealogia de Jesus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. O nascimento de Jesus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Terceiro, Herodes tenta matar Jesus. E aqui eu vou descrever o livro de Mateus todo, amém? Por isso eu não vou ler nenhum. Herodes tenta matar Jesus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 23. Quarto, a pregação de João Batista, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Quinto, o batismo de Jesus, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Sexto, a tentação de Jesus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Sétimo, Jesus começa seu ministério, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 25. Oitavo, o sermão da montanha, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 29. Nono, as curas de Jesus, capítulo 8, do versículo 1 ao 34. Décimo, a necessidade de mais obreiros. Irmão, e a igreja de Cristo é carente de obreiro, viu? Então você que é obreiro, você que tem o desejo de fazer a obra, em nome do Senhor Jesus Cristo, procura o pastor, procura a pastora, no caso lá da Eterna Redenção, procura o bispo, a pastora, porque há uma necessidade, uma carência de obreiros. E não sou eu só que falo, mas o próprio texto. A necessidade de mais obreiros, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. E você que é obreiro, que está pensando em largar, que está pensando em abandonar, cuidado, viu? Com os talentos que Deus colocou na sua mão, porque Ele vai voltar e vai te perguntar: cadê os talentos, os valores que eu coloquei nas suas mãos? O que você fez com ele? Vamos lá. 11º, ou 11. A escolha dos 12 apóstolos, capítulo 10, do 1 ao 4. 12. A missão dos 12, capítulo 10, do versículo 5 ao 15. 13. O custo de servir a Jesus, capítulo 10, do 34 ao 42. 14. Jesus convida todos a descansar, do versículo 11, do 28 ao 30. 15. A blasfêmia contra o Espírito Santo, do capítulo 12, do versículo 22 ao 37. 16. A família de Jesus, do capítulo 12, do 46 ao 50, e também do capítulo 13, do 53 ao 58. 17. A parábola do semeador, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23. 18. A morte de João Batista, capítulo 14, do versículo 1 ao 12. 19. Alimentação dos 5.000, a primeira multiplicação, capítulo 14, versículo 13 ao 21. 20. O que contamina o homem? Capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. 21. Alimentação de 4.000, ou seja, a segunda multiplicação. Capítulo 15, do versículo 32 ao versículo 39. 22. A grande confissão de Pedro, capítulo 16, do 13 ao versículo 20. 23. Jesus anuncia sua morte, capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 28. 24. A transfiguração, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 21. 25. Lição sobre humildade, ofensas e a ovelha perdida, do capítulo 18 do versículo 1 ao versículo 14. 26. Lição sobre perdão, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 22. 27. Ensinamento sobre divórcio,
capítulo 19, do 1 ao versículo 12. 28, o jovem rico, capítulo 19, do versículo 16 ao 30. 29, o pedido de Tiago e João. Isso aqui tem lá no The Chosen, é fantástico, irmão, é fantástico. Assiste The Chosen, vai estar lá na 4ª temporada, mas assiste que você vai amar. 29, né? O pedido de Tiago e João, capítulo 20, do versículo 20 ao 28. 30, a entrada triunfal, né, de Jesus, do capítulo 21, do primeiro versículo ao versículo 11. 31, a purificação do templo, capítulo 21, do versículo 12 ao 17. 32, a questão do tributo, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 22. Aqui fala muito sobre dízimo também, tá? Então você que tem uma certa dúvida, se não me falha a memória, é onde Jesus fala, de quem que é essa moeda? É de César. Quem tem o rosto nela? De César. Então dá a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. E Malaquias 3:10, 3:7, roubarás o homem a Deus? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Dá a César o que é de César, o homem que é do homem, e a Deus o que é de Deus. Então, só aí mata tudo em relação a dízimo e oferta. 32, não é isso? A questão do tributo, capítulo 22, do 15 ao 22. 33, a pergunta sobre a ressurreição, capítulo 22, versículo 23 ao versículo 33. 34, o grande mandamento, capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 40. 35, a acusação de Jesus contra os escribas e fariseus, está acabando, capítulo 23, do 1 ao 36. E do 36 também agora, o lamento de Jesus sobre Jerusalém, capítulo 26, do versículo 37 ao versículo 39. 37, a destruição de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 25. E também, ou melhor, capítulo 24, do versículo 1 ao capítulo 25, versículo 13. Amém? 37, deixa eu repetir aqui. A destruição de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. Está entre o capítulo 24, versículo 1 ao capítulo 25, versículo 13. Agora ficou mais claro, né? Vamos seguir. É muita informação, irmão. Eu sei, é muita informação. Faz o download aí, processador aí, bacana, né? O processador que vai dar tudo certo. 38. As 10 virgens, capítulo 25, do 1 ao 13. Fala sobre a vinda de Cristo também, tá? Isso aqui também sobre aqui as 10 virgens aqui nesse texto, fala aqui sobre a volta de Jesus. Amém? 39, a parábola dos talentos, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. 40, últimos dias de Jesus na terra, capítulo 26 ao capítulo de número 28. E também aqui nós temos a ressurreição de Cristo e a grande comissão, para finalizar. Capítulo 28, do versículo 1 ao 20. Pontos principais em Mateus. Irmão, falar sobre Jesus, tem tanta coisa aqui, que aí não tem jeito a gente querer acelerar, né? Fazer de qualquer jeito. Então assim, eu peguei todos os pontos, cada capítulo tem pontos principais. Então descrevi o livro de Mateus todinho para você aqui agora. Então é muito fácil. Você quer saber o que do livro de Mateus? Vem cá, assista o vídeo, que você vai encontrar isso daí. Vamos lá de novo. Em cada capítulo agora, vamos estar falando sobre lições práticas do livro de Mateus. Em cada capítulo vai ter uma lição prática. Eu acho que se eu fosse na live, eu não conseguiria dar essa aula em 1 hora, não. Seria muita informação. Nosso Deus. Vamos lá. Lições práticas. Jesus veio para salvar os pecadores. É o único versículo que eu vou passar, tá? Capítulo 1, versículo 21. Diz assim o texto.
ela dará à luz a um filho, e ele lhe porás o nome de Jesus. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. E agora, as lições práticas, em cada capítulo, ou quase todos os capítulos, melhor dizendo, eu vou estar dando referência do que você vai encontrar naquele capítulo. Então eu não vou te dar agora versículo, já te passei muito versículo, mas fazendo um contexto geral e lições práticas que nós aprendemos no livro de Mateus. Capítulo 2, nós vamos aprender, fortalece a nossa fé e adverte-nos dos nossos deveres. O capítulo 3 nos mostra a necessidade de arrependimento e do batismo. Capítulo 4 enfatiza que não devemos ceder às tentações de Satanás. Capítulo 5, o Sermão da Montanha, fala sobre o estilo de vida cristão. Capítulo 6, aprendemos a não ser hipócritas e não colocar Deus em primeiro lugar. Capítulo 7, aprendemos que não devemos julgar os outros. Capítulo 10, os apóstolos são enviados a pregar a mensagem de arrependimento. E você também precisa ser enviado, colocar na sua cabeça que você precisa também fazer, ter essa lição prática na sua vida, amém? Capítulo 11, Jesus convida os sobrecarregados a segui-lo. Capítulo 12, vemos que Jesus é maior que o templo. Capítulo 11, Jesus convida os sobrecarregados a segui-lo. Isso que eu já tinha colocado, perdão. Capítulo 13, aprendemos sobre o reino dos céus. Capítulo 18, aprendemos sobre o perdão. Capítulo 19, Jesus ensina sobre o casamento e sobre o divórcio. Capítulo 22, Jesus ensina sobre impostos e o grande mandamento. Perguntinha básica aí, não é o para casa. Qual é o grande mandamento que tem na Bíblia? Pensa aí, responda em nome de Jesus. Se quiser deixar na descrição do vídeo, eu vou dar uma olhada lá depois e vou estar conferindo junto com você, amém? Em nome de Jesus. Jesus ensina sobre... Capítulo 22, Jesus ensina sobre impostos e o grande mandamento. Ok. Capítulo 25, Jesus ensina sobre estar preparado para a sua segunda vinda. Então leia o capítulo de número 25, viu? Em nome de Jesus. É importante você, eu, todos nós estarmos preparados para a segunda vinda do Messias. Glória a Deus. Vamos para casa? Para a casa do livro de Mateus. Vamos lá. No capítulo 5, vamos encontrar o Sermão da Montanha. Escreva os principais pontos que o Senhor Jesus ensina. Então você vai lá no capítulo 5 de Mateus. Vou ser mais enfático com você aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só um segundo. Aqui, ó. O Sermão da Montanha. Ele está entre o capítulo 5, primeiro versículo, e o capítulo 7, versículo 29. Amém? Então você vai nesse espaço aí, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 29. Você vai encontrar o Sermão da Montanha. E aí, encontrando o Sermão da Montanha, você vai escrever os principais pontos que o Senhor Jesus ensina. Detalhe, sem a ajuda da internet, amém? Então ali vai ter as informações, vai ter tudo aquilo que você precisa. E aí pega um caderno, anota, escreva e cresça espiritualmente em nome de Jesus. Hebreus 4, versículo de número 12.
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Glória a Deus. Então, esse aqui é um versículo que eu gostaria que você guardasse, porque conhecer a Bíblia, irmãos, é a gente entrar numa divisão entre o que é certo e o que é errado, entre o que é fazer o bem e fazer o mal. Então conheça a palavra de Deus, ajude a viver algo específico, algo novo da parte de Deus. Que o Eterno possa te abençoar, que o Eterno possa te fortificar. E eu louvo a Deus por você ter chegado até esse ponto. Amém? Vai aparecer aqui de novo, né? Em nome do Senhor Jesus, se inscreva no canal, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Eterno possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você venha ser usado e ousado ao conhecer as Escrituras Sagradas, aquilo que Deus tem revelado para todos aqueles que querem servir a Deus verdadeiramente. Amém? Vamos orar, feche teus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Deus, eterno Pai. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos apresentar mais esta aula diante do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado até aqui. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade de fazer aquilo que o Senhor me confiou a fazer, que é ensinar, que é levar a Tua palavra àqueles que têm o desejo e o anseio de conhecer. Espírito Santo, entra com a Tua providência, guarda-nos poderosamente, que o nome do Senhor, o Teu santo e poderoso nome, venha a ser exaltado e glorificado não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Eterno te abençoe, te guarde e te proteja. E em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa o like, viu? E compartilha esse vídeo aí, em nome de Jesus, tá? Paz do Senhor Jesus, que o Eterno te abençoe.